No nosso estudo do Novo Testamento, dando continuidade, estamos ainda no início, no, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que é o início do Sermão da Montanha de Jesus. No vídeo anterior, nós vimos os versículos 14 e 15, onde Jesus já afirmava que nós somos a luz do mundo. E Emmanuel, nestas obras que nós já citamos, onde ele faz os comentários de destaques de frases ou versículos do Novo Testamento, a respeito do versículo 16 do capítulo 5, que nós já vamos ler, ele traz 3 considerações nestas suas obras, ok? Então, no início do capítulo 5, no versículo 16, Jesus nos diz o seguinte: assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que estás nos céus. Ok? Esse é o trecho na qual Emmanuel vai dar o destaque nas suas considerações no estudo do Novo Testamento. E o primeiro destaque se encontra no livro Vinhas de Luz, onde Emmanuel, na lição 159 do Vinha de Luz, cujo título é Brilhar, o destaque que ele dá é exatamente esse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviço de inteligência no campo da fé. Realmente, excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa a que todos devemos aspirar seria rematada insensatez. Aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Urge, no entanto, compreender no imediatismo da experiência humana que se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que eles nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. Ninguém se iluda com os fogos fátuos do intelectualismo artificioso. Ensinemos o caminho da redenção, tracemos programas salvadores onde estivermos, brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita, mas permaneçamos convencidos de que estes clarões não descortinam as nossas boas obras. Seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento entre a expectação e a desconfiança, porque somente infundido o pensamento, verbo e ação no ensinamento de cristão do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que estás nos céus. Ou seja, brilha a nossa luz para que se vejam as nossas boas obras, né? Somente a luz, ela pode simplesmente ofuscar os nossos semelhantes se ela for vazia de boas obras, né? Nós sempre ressaltamos nos nossos estudos da doutrina e do Evangelho de Jesus que não basta sabermos, não basta entendermos, não basta nos maravilharmos e admirarmos o Evangelho e os esclarecimentos que nos traz a doutrina. Se nós não praticarmos, nada conseguimos fazer, nós não evoluímos. Nós evoluímos 1 milímetro quando, com as nossas boas obras, podemos evoluir quilômetros, ok? E a respeito ainda desta lição, deste versículo do capítulo 5 de Mateus, ele dá continuidade, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida,
agora a lição 180, na qual ele intitula aqui Façamos Nossa Luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos olhos. É o recorte que ele dá deste versículo. Ante a glória dos mundos envolvidos das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado o círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o do espaço, nada teríamos a lamentar. O universo é imenso. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas, nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite é necessário acendamos a nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Libertação essa das nossas próprias imperfeições. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos. Estaremos opacos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevações que ainda nós não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou até por alguns anos, mas não ouvides a tua candeia, se não deseja resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino dos céus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exortem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Vejo que nessa lição Façamos Nossa Luz, Emmanuel nos incita a fazermos a nossa própria luz, né? E aqui um ressalte da lição que ele nos traz, quando ele diz: o problema fundamental da nossa redenção, meus amigos, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos nossos olhos. Veja que nós, às vezes, trazemos o Evangelho tão somente dos nossos lábios para fora, mas não dentro dos nossos corações. A prática do Evangelho no nosso dia é roteiro seguro, reto, da nossa própria evolução, da eliminação
das nossas imperfeições, é o acender da nossa própria luz. Aqui num outro trecho, que ele diz: vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu artoche para a jornada. Agradeça aqueles que te iluminam, mas não esqueça que você tem que acender a própria luz para não cair nos precipícios. Jesus, mais do que simplesmente falar ou escrever ou o que quer que seja, ele agiu, né? Nós não temos nenhuma obra escrita direto de Jesus, mas tão somente o relato daqueles que o seguiram de perto, daqueles que entraram em contato com as suas ações. Tá? Então, mais do que falar, a ação é que vai fazer com que nós nos iluminemos espiritualmente. E por fim, para encerrarmos essa parte do versículo 16 do capítulo 5 de Mateus, que é parte do Sermão da Montanha de Jesus, no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel traz a lição número 13, que se intitula Boas Obras, e ele nos diz também a respeito deste mesmo versículo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que estás nos céus. Brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre, e muitas vezes julgamo-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais e suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque escola em todos os planos é obra sublime que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração e somente aperfeiçoando os nossos sentimentos conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Bom, em resumo, né, mais do que sabermos, mais do que estudarmos, mais do que proferirmos palestras, ideias transformadoras, escrevermos boas obras tão somente para edificarmos o reino dos céus, mais importante do que tudo isso são as nossas boas obras, né? Há uma obra onde o espírito, não me lembro agora o nome dele, é o espírito de... Ele foi diretor de hospital psiquiátrico aqui em Minas Gerais, contemporâneo de Chico Xavier,
e depois do desencarne ele ainda assume novamente no plano dos espíritos, né, uma, um hospital também psiquiátrico, e ele nos dá a conhecer, e aqui falando diretamente a todos nós espíritas, né, que muitos espíritos chegam no plano espiritual, nestas colônias de atendimento, de auxílio aos recém-desencarnados, em desequilíbrio. Mas ele nota com uma certa frequência muito maior os desequilíbrios dos espíritas. E ele nos revela que, se muito sabemos, pouco fazemos, né? Mais do que saber, do que entender, da nossa vaidade de termos o conhecimento do plano espiritual, são as boas obras que muitas vezes deixamos de fazer, né? Não basta proferirmos preces comovedoras, né? Nós temos que socorrer efetivamente aos nossos semelhantes. Estas são as lições de hoje do nosso estudo do Novo Testamento. Pedimos sempre àqueles que, como nós, desejam a divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, que compartilhem esses nossos vídeos com seus amigos e seus companheiros. Muito obrigado e um beijo a todos.